Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal Tatiana Sampaio. Hoje nós estamos aqui nessa jornada da Divina Comédia, nessa terceira parte, o terceiro livro, que é sobre a viagem de Dante e os aprendizados dele no paraíso, com as almas beatas. Nós aqui estamos, então, nesse vídeo, no canto 17. E por incrível que pareça, ele continua no céu de Marte com seu trisavô Catiaguida, que foi um mártir, né? Ele morreu em martírio numa batalha da cruzada. E isso é realmente verídico, tá? E ele continua conversando aqui com Catiaguida, que nesse canto estão no céu de Marte, que é destinado às almas beatas que foram mártires, ou seja, deram suas vidas em sacrifício pela defesa da fé e das virtudes, daquilo que é bom, justo, belo, verdadeiro e virtuoso. Então, por incrível que pareça, nós estamos aqui já é o terceiro canto que Dante destina a esse céu, diferente dos demais, e eles estão conversando sobre toda a história de Catiaguida, sobre as cruzadas, sobre as almas mártires que morrem em sacrifício da fé. Então aqui estão todas as almas santas beatas no paraíso, que sacrificaram suas vidas em defesa da fé, daquilo que é bom, belo, virtuoso, justo, verdadeiro. E a gente sabe que as pessoas que sacrificam sua vida pelo que é bom, pelo que é bem, ou até mesmo por outra pessoa, eles não passam nem pelo purgatório, eles vão direto para o paraíso, porque dão a sua vida em sacrifício, morrem, somente em defesa de Deus, em defesa da fé, né? E todos aqueles que morrem em sacrifício, eles seguem o exemplo de Cristo, que morreu na cruz por nós, e por causa disso eles vão direto para o céu. Então, esse canto aqui, ele é destinado mais para uma conversa de Dante com seu avô a respeito do que é o seu destino, do que é o seu propósito e daquilo que lhe aguarda nos tempos futuros, como já foi dito em alguns outros cantos, tanto do purgatório quanto do inferno, né? Que ele teria, assim, uma jornada meio difícil a partir deste momento que ele está vivendo. E é bem interessante aqui tudo que está escondido nas entrelinhas aqui desse canto. Então o canto 17 começa com uma introdução assim. Dante pede a Catiaguida que lhe declare qual sorte lhe está reservada. Este prediz-lhe o exílio, a perseguição pelos inimigos e o seu refúgio na corte dos escaligeiros. Exorta-o a falar do que viu e ouviu na sua viagem. Essa viagem que ele está fazendo, né? Pelo inferno, purgatório e paraíso, sem receio de ofender ninguém. Também diz aqui na versão da prosa, estimulado por Beatriz, Dante se dirige a Catiaguida para saber acerca do que ouviu sobre seu futuro durante a peregrinação pelo inferno e o purgatório. O trisavô narra-lhe o doloroso exílio e conta também quem o acolherá fora de Florença. O poeta ainda pergunta se deve escrever sobre tudo o que viu nessa sua viagem e recebe como resposta um enfático sim de Catiaguida, que o exorta a fazê-lo sem nada esconder. Porque aqui ele fala de muitas situações, de muitas pessoas e realmente, né? Ele tem que ter coragem para ser verdadeiro e expor toda a verdade, todo o ponto de vista dele, custe o que custar, porque a gente sabe que aqueles que falam a verdade, aqueles que vivem a verdade, aqueles que vão na contramão do que todos esperam, vivem perseguições, né? Então, isso é de praxe. Então, ele começa dizendo assim, ó, sentia-me como aquele por causa do qual até hoje os pais são prudentes com os filhos, que se dirigiu a Clímene
para saber se era verdadeiro aquilo que ouvira sobre ele. Então aqui ele traz uma alusão lá como que é o nome? Faetonte, né? Ele tá falando aqui de Faetonte, que é o filho de Hélio, ou do Sol, e de Clímene, né? Tá lá em Metamorfoses do Ovídio, essa história, né? Um pouco de mitologia. Então o Faetonte procurou a mãe, Clímene, para saber se era verdade o que diziam sobre sua paternidade, ou seja, que ele era filho do Sol, que ele era filho do Hélio. Então, num célebre episódio lá do Ovídio, no Metamorfose, o pai cede o carro do Sol para Faetonte como filho, né? Digamos assim, reconhecendo-o como filho. E Faetonte, sem nenhuma noção, provoca uma série de acidentes na Terra por causa de não saber guiá-lo. O carro do Sol era realmente o carro que puxava o Sol, que lá na mitologia o nascer e o pôr do Sol é responsabilidade do Hélio, Deus Sol, que daí ele aqui com o carro, né, flamejante lá, puxa o Sol e movimenta o Sol para que haja dia e noite, né? Nesse sentido, é aquele negócio de dar uma explicação assim que a gente possa entender aquilo que às vezes não é explicado, né? Como que a gente vai entender isso? Hoje a gente sabe que tem a rotação da Terra e tudo mais, naquela época era diferente. Então, ele sentia-se como aquele, né, que é Faetonte, ou seja, aquela dúvida dentro dele, né? E aí ele se dirigiu à mãe para saber sobre seu pai, se era verdade sobre seu pai. Percebendo aquilo que ele sentia e essa dúvida, então Beatriz e a Divina Luz que ele está conversando aqui, a Catiaguida, seu trisavô, né, que tinha saído lá da cruz, que tem nesse céu. Então a Beatriz pede para que ele lance para fora todo o seu desejo, de modo que saia bem claro de dentro dele, sem medo, né? E não para que o conhecimento de Dante cresça, mas para ajudá-lo a dizer do que tem sede e os outros possam sorvê-lo, ou seja, saciá-lo, eles possam saciá-lo. Tipo, do que você tem sede, me diga que eu vou saciá-lo. Então, nesse encorajamento de Beatriz, Dante começa a perguntar, né? Ó cara raiz, que tão alto te elevas e vê as coisas contingentes antes de elas o serem. Mirando o ponto em que todos os tempos se igualam, assim como os homens sabem que não pode haver dois ângulos obtusos num triângulo, enquanto eu subia ao lado de Virgílio o monte onde as almas se curam, que é o purgatório, e descia ao mundo dos mortos, que é o inferno, foram ditas palavras duras sobre meu futuro, ainda que eu me sinta como um sólido cubo em fase dos golpes do destino. Gostaria então de saber o que a fortuna me prepara, pois o mal que vem em forma de seta vem muito lentamente. Então, assim, confessando tudo o que tinha, completamente de dúvida e de desejo de saber seu coração, o amoroso pai, o trisavô de Dante, então começa a respondê-lo, não de uma forma assim abstrata, mas de uma forma bem clara e com uma língua bem precisa, né? Oculto em sua luz, mas visível pelo brilho que emanava do seu sorriso. Então o trisavô de Dante, Catiaguida, lhe responde assim: a contingência que só em vosso mundo está é vista pela mente eterna num quadro só. Isso, porém, não torna necessário o contingente, assim como uma nave que desliza pela corrente não se guia pelo olhar do qual se espelha. A contingência que só em vosso mundo está é vista pela mente eterna num quadro só, numa visão geral. Isso, porém, não se torna necessário o contingente, assim como uma nave que desliza pela corrente não se guia pelo olhar do qual se espelha. Então aqui tem um achado muito interessante que a gente pode aprofundar nesse contexto geral aqui, tá? Nesse contexto geral aqui, Dante está refletindo sobre a natureza do destino e do livre-arbítrio, em diálogo, né, com essa figura mais elevada que é seu avô, uma alma sábia e celestial. E também ali, como é que eu posso dizer, intercedida pela Beatriz,
Então, tudo que a gente vai fazer, que nem Dante tá perguntando aqui, o que eu vou fazer? O que vai acontecer comigo? E o que eu vou fazer? Porque diante de tudo aquilo que a gente escolhe na nossa vida, existe uma consequência. Já dizia Viktor Frankl, nós temos a liberdade de fazer o que quiser na nossa vida, mas a gente vai ter que arcar com a responsabilidade daquilo que a gente faz na nossa vida. Uma hora a gente vai ter que arcar com a responsabilidade. Toda ação tem uma reação, todo ato tem uma consequência. Então, ele tá meio que querendo saber sobre isso, com Chatyaguita aqui, nesse sentido, sabe? E também traz essa visão sobre a mente eterna de Deus, referente a realmente isso, sobre destino e livre-arbítrio, né? Então, nesse trecho aqui que eu enfatizei em questão, que eu acho que é muito profundo, muito interessante, que é uma visão que a gente pode ter ampliada para a nossa vida, que é a questão central, que é a visão da mente eterna de Deus, né, do qual ele está falando, sobre os eventos contingentes que acontecem no mundo. O que é o contingente? Contingência é aquilo que é incerto ou sujeito a mudança, né? Ou seja, aqueles que ainda não aconteceram no mundo humano, mas que para Deus já estão claros, pois ele vê o tempo de uma forma diferente, de maneira simultânea, temporal e uma visão ampla. Então, qual que é a explicação aqui? É a visão divina do futuro. Então, Dante menciona que a mente eterna de Deus vê todas as coisas contingentes, né? As coisas do incerto, sujeito a mudança. Eventos futuros, né? Antes mesmo de acontecer. Então, um ponto em que todos os tempos se igualam. É uma frase que está aqui nesse trecho, né? O ponto em que todos os tempos se igualam. Refere-se ao fato de que para Deus, passado, presente e futuro são uma única coisa, porque ele tem a visão ampla de tudo. Por isso que a gente fala que Deus é atemporal, que Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele tem a visão simultânea de todos os tempos, de todas as coisas. Né? Essa é a visão de Deus. Então, pois ele está fora do tempo, observando tudo simultaneamente. E aí, isso tem ligação direta com o livre-arbítrio e o destino, vamos dizer assim, né? Porque o fato de Deus ver o futuro, no entanto, não significa que os eventos são predeterminados de forma rígida. Ele tem a influência, mas não de forma rígida. A contingência aqui é que é o incerto ou sujeito a mudanças, coisas futuras, ainda existe no mundo humano. E o conhecimento divino não implica que o destino seja inevitável ou que o livre-arbítrio seja anulado. E aqui Dante tenta explicar dando o exemplo da nave. Qual que é o exemplo da nave? Isso, porém, não torna necessário o contingente, aquele que observa, assim como uma nave que desliza pela corrente não seguia pelo lugar no qual se espelha. Mais ou menos sobre isso, nessa parte, né? Ele fala sobre a nave. Esse exemplo usa uma nave, né, deslizando pela correnteza, um barco na correnteza, um barco no rio. Né? Um barco sozinho, sem comando nenhum, vamos dizer assim. O fato de ser observada aquela nave ou aquele barco naquela correnteza não significa que a sua rota seja imposta pela visão de quem observa. Entende? Então é mais ou menos sobre isso. E aí, Chatyaguita começa a explicar sobre o seu futuro, porque ele está preocupado, né, com o próprio futuro e com as dificuldades que vai enfrentar. E ele expressa um verdadeiro desejo de saber o que o fortuna, né, o destino, o que o aguarda e que o acontecerá. E aí ele menciona também no dado momento que o mal que vem em forma de seta vem muito lentamente, sugerindo que os sofrimentos futuros
podem se aproximar de maneira gradual, mas certa. Ele sabe dos sofrimentos futuros, né? E daí Catiavida responde que do mesmo modo como chegam aos ouvidos a doce música dos órgãos, vi teu futuro. Então ele fala assim como Hipólito partiu de Atenas por causa da desapiedade e pérfida madrasta, e aqui ele está falando sobre a Fedra que acusou Hipólito, filho de Teseu, de a ter seduzido. Então ele terás que sair de Florença, será expulso, né? Será exilado. E isso se deseja e se aproxima, e logo será feito por quem dia a dia mercancia o próprio Cristo. E que ele está falando realmente de duas pessoas de poder naquela época, que é o Papa Clemente V, que é o poder eclesial, né? E o Imperador Henrique VII, né? O poder da igreja e o poder do governo, do Estado, né? Do Império. Ele vai ser obrigado a sair. Ele fala que ele vai deixar tudo que ele gosta, que é isso que vai o atingir primeiro no exílio, esse sofrimento. Vai ter que passar por degraus desconhecidos, e pesará nos teus ombros a companhia má e tola, até que alguém vai ser um refúgio. Que ele fala que o primeiro refúgio da tua primeira morada será um fruto da cortesia do grande Lobardo, em cuja insígnia vê-se uma águia no topo de uma escada. Por ti terá tão boa consideração que fará antes de pedires o que entre vós mortais é mais comum, ou mais comum é retardar. Ou seja, Lombardo, Bartolomeu, oferecerá então hospitalidade antes de Dante pedir, contrariando o costume referente ao exílio. Daí ele fala sobre o quão grande filho mais novo do Bartolomeu, que virá a ser senhor de Verona, que é uma forte estrela, né? E que é um homem bom. Mas antes que Guasco engane o grande Henrique, que é o Henrique, o imperador, né? Sua virtude brilhará para desdenhar tanto a prata quanto o cansaço. Seus feitos serão de tal modo conhecidos que nem mesmo seus inimigos poderão calar-se diante deles. Confia nele, suas ações beneficiarão e ajudarão muita gente, mudando a vida de pobres e ricos, e o que direi sobre ele, guarda na memória, e sobre isso não digas nada. Ele ainda falando sobre o filho do Lombardo, tá bom? Então, falou coisas incríveis mesmo para quem as presenciou. Então ele fala que essas explicações sobre o que lhe foi dito, tudo isso, né, vai ocorrer em poucos anos. E aí conclui a tarefa da premonição do futuro de Dante, né? Então ele fala, Dante confessa, desabafa com o trisavô, dizendo: veja então, meu pai, como o tempo corre para desferir-me seus golpes, que mais duros são a quem não está preparado para recebê-los. Por isso é bom que me previna e me arme, pois se perderei a terra, que me é tão cara, não perderei outras coisas, mas pelos meus versos provocarei muito dissabor ao contar aos outros o que aprendi lá embaixo no mundo da dor sem fim, e mais adiante no monte de cujo cimo foi levado para o paraíso pelos belos olhos de minha senhora, onde de luz em luz caminhei. E se eu não for amigo da verdade, temo perder a fama entre aqueles que chamarão de antigo esse tempo em que vivo. Ele fala, eu tenho duas linhas aqui, aquele negócio do livre-arbítrio, eu tenho dois caminhos. Ou eu me calo e sou covarde e perderei, né, a fama entre os meus amigos, os amigos da verdade. Ou então eu falo, tenho coragem e falo tudo que vivi e tudo que fiz e tudo que aprendi, tudo que eu conheci, mas que vai ser motivo de dissabor para muitos e da minha perseguição, e perderei tudo aquilo que eu estimo, entendeu? Então a luz, né, o trisavô de Dante responde, né, aquele com má consciência de si ou dos seus sentirá, assim, vergonha dos
tuas palavras bruscas, aquele negócio assim, ó, o que eu falo, tem aquele meme tão atual, né? O que eu falo não é indireta pra ninguém, tá? É o meu ponto de vista das coisas. Agora, se a carapuça serviu, é porque realmente a tua consciência está pesada, né? Então, aquele com má consciência de si e dos seus sentirá sem vergonha de palavras bruscas. Apesar disso, afasta toda mentira de teus versos, manifesta tua visão completa e deixa cada um esfregar as unhas onde sente coçar. Pois se tua palavra desagradar a primeira prova, será nutriente e vital quando mais tarde for digerida. Esse teu clamor fará como o vento que bate nos pontos mais altos e isso te honrará. Por isso foram-te mostradas nessas esferas no monte e no vale doloroso, que é o purgatório e o inferno, apenas as almas célebres, pois quem ouve não para nem crê em exemplos de quem desconheça a origem tampouco acerca de um tema pouco evidente. Então por isso que foram almas realmente célebres, ilustres, famosas, que estiveram contigo contando sobre a sua história, porque não tem como duvidar. São fatos contra fatos, não há argumento. E exemplos conhecidos, não tem o que questionar. Todo mundo sabe da vida de todos. Um exemplo ali, né? Então, de todas essas pessoas, né? Então, como eu digo de sempre, né? Esse negócio aqui, o que Dante tá querendo mostrar? Tá querendo mostrar realmente a diferença, a dualidade entre o que é bom e o que é mal, o que é virtude, o que é vício, o que é virtude e o que é pecado, né? E tanto a degradação moral e ética, quanto nos exemplos de bondade, generosidade e virtude, moral e ética. Então, e ali traz muitos exemplos. Esses exemplos podem realmente, como que eu posso dizer, explicar de uma forma simples e clara o que Dante está querendo dizer. Então, manifesta a tua visão completa e deixa cada um esfregar as unhas onde sente coçar, pois tua palavra desagrada a primeira prova, mas será nutriente vital para mais tarde, quando for digerida. Ou seja, vai aparecer como uma crítica, como uma ofensa para alguns, é uma coisa meio estranha, meio, né? Mas depois de digerida e entendida qual que foi a intenção de tudo isso, que nada mais é do que trazer valores, resgatar valores, trazer lição de moral, mostrar aquilo que é bom, aquilo que é certo, e as consequências de cada ato e quanto a gente precisa ter consciência e sabedoria naquilo que a gente faz. Então, quando eles digerirem realmente as suas palavras, eles vão entender que aqui guarda um grande tesouro, que é o que a gente está descobrindo aqui nessa jornada. Então, não tema, faça o que tem que fazer sem medo. E tiver que desagradar alguém, desagrade. Depois, é aquele negócio, às vezes a gente tem que ferir para curar, porque realmente aquele choque de realidade, aquele tomar consciência, né? Então, o teu clamor vai se espalhar por todo mundo e você será muito amado. Você já parou para pensar se Dante, nesse receio, fosse covarde e não publicasse isso? Essa obra maravilhosa? Porque às vezes a gente é humano, a gente tem medo. A gente se acovarda porque às vezes a consequência é muito, muito grave. A gente perde muita coisa. Às vezes o chamado ou o propósito da gente vai ser doloroso, vai ser dolorido. Porque às vezes a gente vai ter que fazer certas coisas e a gente vai ter que, sabe? Muitas pessoas não vão entender. Então, esse é o peso de Dante nesse canto. Já parou pra pensar se ele não escrevesse, se ele não publicasse, por medo da opinião dos outros, por medo da perseguição, por querendo zelar tua reputação? Pensando só em si, não pensou em si, ele se sacrificou aqui de certa forma também, por expor a sua visão completa, a sua verdade, né? Essa visão sobre tudo que estava acontecendo na sua vida e no tempo que vivia. Então, você acha que não foi um peso para Dante? Você acha que ele não teve medo? Será que ele... Mas mesmo assim ele teve coragem, ele não foi covarde, né? E aqui ele é impulsionado pelo seu avô.
Faça, porque vai ter sim os prós, mas vai ter sim os contras, mas vai ser muitos os prós. Tanto é que o nome dele está sendo ressoado até hoje através dessa obra, né? Então aqui, acho que Dante está querendo dizer também sobre isso, sobre esse conflito interno dele, diante do livre-arbítrio da sua escolha de fazer ou não fazer o que ele está disposto aqui, né? Naquilo que é imposto a ele, que é realmente, através dos exemplos e de todas as almas e todas as situações aqui, trazer uma lição de moral, um choque de realidade, um despertar de consciência referente a muitas coisas. E de tudo aquilo que a gente faz, a gente vai colher a consequência, como eu falei, né? A gente tem a liberdade de fazer o que a gente quiser da nossa vida, mas a consequência também é certa. Então a gente tem que fazer o que a gente quiser na nossa vida, mas com responsabilidade e consciência de que a gente vai ter que colher a consequência. Então ele tá nessa dualidade aqui, né? Nessa sinuca de bico, nessa dúvida. Mas a Katia Guida também fala, você vai sofrer bastante, vai sofrer muito, mas você vai ter honra, você vai ser honrado e vai ajudar muita gente, vai ajudar ricos e pobres. Então acho que isso aqui é muito interessante nesse canto. E então esse canto traz sobre tudo isso e é muito interessante, né? Tipo, vamos colocar em resumo, né? Dante reflete sobre como Deus conhece o futuro, sem, no entanto, remover a liberdade humana de escolher seu caminho. E a passagem lida com a tensão entre o conhecimento divino e o livre-arbítrio, né, que é um tema central aqui em Dante. Ou seja, a gente sempre vai ter dois caminhos. Vai ter a vontade de Deus para nossa vida e vai ter a nossa vontade. Às vezes vai ser difícil fazer a vontade de Deus, mas a glória ou o sucesso vai depender disso, daquilo que a gente escolhe. Somos destinados, eu acredito que somos predestinados. Eu acredito muito mais nisso. A gente tem um destino bom e um destino ruim, né? Vamos dizer assim, dois caminhos sempre. Foi isso que eu tenho desde criança. Eu acho que é a mais pura verdade. Se eu escolher, através da minha liberdade, do meu livre-arbítrio, escolher o caminho bom, apesar da cruz de cada dia, que é o que Dante está explicando aqui, eu vou colher os louros, né, dessa caminhada. E todos os aprendizados, todo o crescimento, toda a evolução, toda a experiência dessa caminhada. Mas se eu escolher pelo caminho mau, também vou alcançar a consequência, os louros desse caminho mau, né? A coroa desse meu caminho mau e toda a experiência, tudo aquilo que precisa viver. Então, e Deus, ele põe para você esses dois caminhos, né? Como essa pessoa que observa. Ele sabe onde que você vai parar. Ele sabe onde você vai acabar se você seguir os dois caminhos, né? Nesse sentido. Qualquer um dos dois caminhos ele sabe, porque ele tá além do tempo. Mas ele sempre tenta fazer com que a gente siga pelo bom caminho. Apesar de ser duro, apesar de ser difícil, apesar de ser uma cruz, uma luta todo dia. Ele sempre vai tentar nos forçar a seguir o caminho bom. E isso é a prova da misericórdia na nossa vida. Eu acredito. Porque às vezes a gente vê, não, esse caminho aqui é bom, mas é muito difícil, né? A porta estreita. Não quero sofrer, não quero, né? Vai lá pelo caminho fácil, mas que é ruim, que vai levar à perdição, que vai levar à ruína, que vai levar à destruição e à morte eterna, vamos dizer assim. É mais fácil, é mais gostoso, é mais bom, né? E aí, Deus, mesmo que você escolha esse caminho mau, Ele vai te dar diversas oportunidades. Né? Igual o rio, né? O rio, ele segue, mas às vezes em alguns momentos, em alguns, como que eu posso dizer, em alguns locais do rio ali, da sua extensão, ele tem alguns desvios, né? Não tem uns desvios, e etc. Então, Deus
por misericórdia, amor e graça, por todo o tempo que a gente estiver nesse caminho ruim, que vai nos levar à destruição, que vai à ruína, ele sempre vai ter esses desvios de rio aí, tentando nos fazer voltar para o caminho certo, que são as ações, né? A ação de Deus na sua misericórdia, no seu amor, na sua graça, na sua providência, para tentar fazer a gente voltar e escolher o bom caminho. Só que se a gente persistir no erro, no caminho errado, ele também vai deixar. Ele nunca vai desistir da gente. Ele nunca vai deixar de nos dar a oportunidade de corrigir a nossa rota, que é a correção da rota que a gente fala, que é a conversão, né, nesse sentido. Ele nunca vai deixar. Ele sempre, até o último suspiro da nossa vida, até a última oportunidade, ele vai tentar nos resgatar. Ele vai tentar nos converter, nos corrigir a nossa rota, para que a gente volte para o bom caminho, para o plano perfeito que ele tem para a nossa vida. Porque Deus tem um sonho, um plano para a nossa vida. Isso é certo, que é o nosso propósito, entendeu? Mas se a gente se obstinar no erro, se a gente se obstinar no pecado, se a gente se obstinar nas coisas ruins, na degradação, na depravação, na corrupção, ele também vai deixar. É uma questão de escolha, ele respeita a nossa liberdade, mas ele nunca vai desistir da gente. Mas se a gente se obstinar no mal até o fim, foi a escolha que a gente fez. Aí tem um padre que fala, um padre chamado Garrigou Lagrange, que ele fala sobre o homem e a eternidade. Ele fala assim, que há uma determinação, né, do nosso destino no final da nossa vida é igual que o exemplo que tem até na Bíblia da árvore, né? A árvore, quando cortada, pro lado que ela cair, ela fica. Então, se quando a gente morrer, a gente estiver obstinado por esse caminho mal, é nesse mal que a gente vai continuar, que daí no caso é o estado da alma no inferno. Agora, se a árvore cai pro lado bom, pro caminho bom, é esse estado que ela vai continuar, que a alma vai continuar, ou seja, no estado de alma bom, né, no caso, que é o purgatório ou o paraíso nesse sentido. Então, eu acho que é sobre isso, sabe? Então, aqui tem um assunto que é bem, como que eu posso dizer, bem profundo se a gente for desbravar, mas no mais é sobre isso. A gente pergunta pro seu avô o que vai acontecer com ele no futuro, o que ele deve fazer, as escolhas que ele deve fazer, as consequências, e o avô dele é claro, mas fala, ó, seja corajoso, porque sim, vai ser doloroso, vai ser difícil para você, mas os frutos para a humanidade serão tremendos. Então por isso que eu falo para vocês, gente, nunca desista do seu propósito, do seu chamado, da sua vocação, do seu destino, porque a gente acha que é só sobre nós, mas não. Os frutos da nossa vivência, do nosso propósito realmente, não é só sobre nós. Nós somos luz e sal nessa terra. E a luz não é para si mesma, o sal não é para si mesmo, mas é para salgar outras coisas, outros. A luz é para iluminar outros. Então não é sobre nós. A gente fala, eu vi agora esse dia um vídeo que falou muito sobre isso. Falou assim, eu não desisto de lutar porque eu não luto só por mim. Eu tenho essa consciência em mim, assim, perfeita, plena, clara. Eu não desisto. Eu não desisto. Porque eu não tô lutando só por mim. Se eu estivesse lutando só por mim, eu já teria desistido há muito tempo. Mas teve uma virada de chave na minha vida um dia que eu percebi. Eu não tô lutando, eu não tô buscando, eu não tô insistindo, resistindo, trabalhando, me esforçando por mim. Porque de mim depende muitas pessoas. Quando eu digo pra vocês que depende muitas pessoas mesmo. Sim, se eu cair hoje e não levantar mais, eu não sei o que será de certas pessoas. Tô falando de pessoas próximas de mim, né? Então a minha motivação não é lutar só por mim. Eu continuo lutando e vou continuar lutando, porque eu tenho a consciência que eu não luto só por mim. Então quando você tem essa percepção, o ser humano foi feito pro outro, e não adianta negar, né? Quando você tem essa percepção, você pega uma garra, você pega uma força, você pega uma resiliência, você pega assim uma resistência, porque se for por nós mesmos, do que adianta? Mas quando a gente vê que
propósito é maior. E o propósito nunca é refém de nós. O propósito da gente é viver a nossa vida do jeito que a gente é, viver a nossa essência, a nossa verdade, aquilo que é único em nós, que vai contribuir e fazer o diferencial no mundo, e assim atingir outras pessoas naquilo que elas precisam. Isso é o propósito. O propósito é sempre referente a outras pessoas, nunca sobre nós mesmos. Mas para que a gente atinja o propósito, a gente tem que viver o processo de entender o que eu sou, qual que é o meu diferencial, qual que é a minha essência, viver ela verdadeiramente, para daí começar a fazer alguma mudança, diferença. A gente não pode mudar o mundo, a gente tem que fazer a diferença, mas a gente não consegue mudar o mundo, mas a gente pode fazer a diferença. Um sorriso, uma gentileza, uma conversa, um ensinamento, um aprendizado, uma partilha, uma generosidade, uma caridade, um ato de virtude, um aconselhamento, um escutar alguém, né? O alegrar alguém, o ser gentil com alguém já muda todo o dia de uma pessoa. É sobre isso, sabe? Então, eu tenho certeza que a gente ser o que a gente é na essência, que isso é o propósito, a vivência do propósito, é a gente ser o que a gente, assumir o que a gente é, assumir nossa identidade, assumir nossa personalidade, porque ela é única, e assim, então, ser esse pedacinho que falta, esse pedacinho que o mundo precisa para ser completo, sabe? Através das tuas experiências, do teu conhecimento, daquilo que você sabe fazer, daquilo que é teu dom, daquilo que é teu talento, sabe? Fazer a diferença. Não que a gente vai mudar o mundo, mas fazer a diferença no mundo. Que nem Marco Aurélio fala assim, né? Que a melhor vingança é você ser diferente do seu inimigo, né? Então, é nesse sentido, né? Mais no sentido estoico, né? Então, é sobre isso. Quando a gente tem essa percepção, tudo muda. Sabe? Jesus, ele deu a vida dele. Por quê? Por ele mesmo? Não. Porque ele sabia. Ele tinha essa conexão, porque ele era Deus, né? Com a Trindade. Então, com Deus Pai e Deus Filho. Então, ele sabia a visão geral de tudo aquilo que era o sacrifício dele. E por causa disso, a necessidade, a importância, né, daquele sacrifício, é por isso que ele foi até o fim mesmo, entendeu? Porque ele sabia todo o fruto, todo o bem que aquele sacrifício, por mais horrível que fosse, geraria. E foi por isso que ele não desistiu e por isso que ele deu a sua vida por nós, por amor a nós. Porque sabia que a gente precisava. Isso é propósito. Isso é viver o propósito. Sabe? Esse é o propósito. Então, é sobre isso. Vai. Tenha coragem. Não se acovarde. Faça mesmo. Viva mesmo. Seja mesmo. Faça a diferença no mundo. Né? Faça o bem. Escolha sempre o bem. As coisas boas, belas, virtuosas, verdadeiras e justas. Seja uma pessoa boa, não uma pessoa boazinha. E faça o teu melhor naquilo que precisarem. Ajude sempre. Seja generoso, caridoso, amoroso. E contribua com aquilo que você é para o mundo. E você vai estar fazendo a tua parte, o teu papel. E os frutos, com certeza você deixará um legado. Entendeu? Então é sobre isso. Então Dante está aqui sobre o legado dele, sobre o destino dele, sobre o sofrimento dele, sobre o livre-arbítrio dele, a escolha dele. E aí ele é incentivado por Katia Guida. Aí dá esse exemplo maravilhoso sobre o destino, livre-arbítrio, sobre a visão de Deus, sobre a mente de Deus, como a mente de Deus funciona. Aí eu trago um adendo que eu acho muito interessante deixar registrado aqui, e também para confirmar e reafirmar a sabedoria que é um dom, né? A sabedoria que é um dom de Deus. A sabedoria é exatamente isso. A sabedoria é você entender e ver como Deus vê as coisas. Sabe aquela visão do alto? Aquele discernimento, aquele entendimento de você olhar uma situação, mas como que eu posso dizer, se distanciar dela, né? Se deslocar dela e ver realmente numa visão ampla, né? Sabedoria, discernimento é sobre isso. Você vê de uma visão ampla, de uma forma observadora, de uma forma, né? Como que eu posso dizer, do alto, de fora, e ver todas as situações e circunstâncias que geraram uma situação, e a partir disso, pensando no passado, no presente e no futuro, o desfecho que vai ter e qual que é a melhor escolha, qual que é a melhor solução. Isso é sabedoria, sabe? É
como ver como Deus vê, entender como Deus entende, sabe? Ter essa visão do alto, essa visão ampliada. Isso é sabedoria e discernimento, né? Então, acho bem interessante sobre isso. Em resumo, é tudo isso, né? Deus fala sobre Deus, sobre futuro, sobre livre-arbítrio, sobre liberdade, sobre escolha, sobre sacrifício, sobre coragem e sobre legado, propósito, né? Esse grande legado que ele deixou para nós aqui, nos dando valiosas lições do que fazer e o que não fazer nessa vida para alcançar o paraíso, né? Porque a gente já viu como que foi, como é o inferno, a gente já viu como é o purgatório, e a gente tá vendo como é o paraíso bem melhor, né? Então é isso, gente. Então, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse canto, espero que você fique comigo nessa jornada, espero logo terminar toda essa jornada, né? Chegar ao fim dessa jornada. Eu tô no meu tempo, gente. Não coloquei nenhuma meta, não estipulei nada porque minha vida tá bem corrida. Tô tentando me reorganizar na minha rotina. Mas assim que eu posso, eu trago um canto pra vocês. Eu vou terminar essa parte em nome de Deus. Como eu falei, é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, mas a gente vai, tá? A gente vai fazendo. E com a graça de Deus vai dar tudo certo, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado por tudo, pelo carinho, pelos comentários, por estarem aqui comigo, gente. Somos 500 agora, 506 precisamente hoje. Que alegria saber que vocês estão aqui, que vocês gostam daquilo que eu faço. Então, se vocês puderem, curta, comenta, compartilha, para que mais gente chegue e tenha acesso a esse conhecimento, a esse conteúdo que é maravilhoso, e também para que eu me ajudando aí a monetizar meu canal e trazer melhorias aqui para esse espaço onde a gente agrega muito valor, né, na nossa vida. Beijo, Deus abençoe e até o próximo canto.